Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro, e de todos, e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando em seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, recebe não só a mim, mas ao que me enviou. Muito bem. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 38. Já lemos do 33 ao 37. João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer de vós der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que pusesse no pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício é salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com o que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Muito bem, vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus. E neste momento, Senhor, estamos aqui para entronizar o teu santo e bendito nome, com toda a honra, toda a glória e todo o louvor que ele é digno. E queremos, Senhor, engrandecer também a tua palavra, que para nós, Senhor, é o pão de cada dia, é o ar que nós respiramos, é aquilo que nos faz, Senhor, nos mover, ela que sustém, que nos fortalece, as tuas palavras, Senhor.
Pai querido, peço nesta noite que o Senhor esteja cuidando dos enfermos, daquelas vidas que estão, Senhor, desenganadas pela medicina humana, aquelas almas, Senhor, que têm sido afligidas pelos males desta vida. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas e que o Senhor esteja cuidando, segundo o seu querer, de cada uma delas, Senhor, como tem feito até hoje. Pai querido, peço que o Senhor esteja abençoando todas as almas que estão aqui. Peço que através do Teu Espírito, a Tua palavra esteja, Senhor, encontrando guarida e também, Senhor, dando os frutos em cada uma dessas vidas. Pai bendito, peço por aquelas almas também que não vieram. O Senhor sabe o porquê que elas não estão aqui. E é em nome, Pai querido, do Seu Filho amado, que eu lhe peço perdão de todos os meus pecados e de todas as minhas faltas. Agradeço por todas as crianças que estiveram aqui na escola bíblica e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem. Alô? Muito alto isso aqui, né? No texto do evangelista Lucas, o médico, aliás, Marcos, o servo. Marcos, ele é o servo. Marcos, ele não é o apóstolo, mas ele é o servo dos apóstolos. E a ele, inspirado pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus, escreveu o Evangelho de Marcos, mostrando Jesus, o servo. E no capítulo 9, Marcos, ele vem descrever e falar como Jesus, ele tratou dos valores que tem o reino de Deus e os valores que estão dentro do coração dos homens. O que Jesus está tratando aqui com seus discípulos, a sua igreja, está dentro do meu coração e está dentro do seu coração. Está dentro do coração de uma criança. Está dentro de todos os nossos corações. E a igreja de Cristo, ela deve anunciar a mensagem da Bíblia. Porque a igreja não é um mercado que vende o que a pessoa quer ouvir. A igreja é a igreja. Ela prega aquilo que está nas Escrituras. E ensinando o reino de Deus a estas almas. Porque a verdade, meus irmãos, é a seguinte: que Deus, ele não está preocupado com as suas realizações, com aquilo que você acha que tem que ser realizado na sua vida. O que Deus, na verdade, ele está preocupado, assim, se podemos dizer dessa maneira, é o que te move sair da sua casa e vir aqui ouvir a palavra de Deus. É o que está dentro e não o que está fora. Porque nem sempre a aparência, ela mostra realmente o que eu ou você é por dentro. Talvez por fora você é muito bonitinho, cheio de sorriso, mas por dentro a coisa está complicada. Então a aparência, ela é uma coisa. É por isso que Deus, ele está interessado naquilo que está dentro, e não nas realizações que você tem em mente, ou pensa, ou quer. Mas é aquilo que te move, que faz você sair da sua casa, deixar o seu lar e vir ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Uma coisa que nós devemos aprender sobre o reino de Deus é
Aquilo que o mundo aplaude, para Deus não interessa. Aquilo que traz louvor aos homens, Deus nem se move com isso. Porque nós devemos entender o seguinte: que felizes não são aqueles que são soberbos e altivos, mas são os pobres de espírito. Não é o soberbo, não é o altivo que pensa que é alguma coisa. Felizes no reino de Deus, meus irmãos, não são os espertalhões, os ladrões, os corruptos, aqueles que passam a mão nas coisas dos outros, aquele que acha que é mais esperto que você, que vai dar um tombo e uma rasteira em você, aquele que vai ganhar sua confiança e fazer de você um servo dele. Feliz não é esse. Feliz é o que tem fome e sede de justiça. No reino de Deus, feliz, meus irmãos, não é aquele que prevalece pela força, mas é quem? Os mansos. No reino de Deus, feliz não é aquele que esmaga o fraco, é aquele que é misericordioso. Feliz no reino de Deus não é aquele que coloca uma perseguição sobre você, mas aquele que é perseguido por causa do Evangelho. Então esse é o reino de Deus. Os valores que Deus tem no seu reino são completamente diferentes dos valores que você tem e de que eu tenho. E aí o Senhor Jesus Cristo, caminhando junto com seus discípulos, sua igreja, e no versículo 33 diz assim: e chegou a Cafarnaum, capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículo 33, e chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Versículo 34, mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado quem entre si era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. Jesus está andando com a sua igreja, Jesus está marchando como um rei que vai ser coroado lá no Gólgota com a cruz. Jesus está marchando para entregar sua vida por nós, para nos salvar, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos da sua igreja estão preocupados quem vai ser o maior, porque nós temos essa preocupação. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o melhor? Quem que é o mais bonito? Quem que se veste melhor? Quem arruma melhor o cabelo? Quem anda mais bem arrumado? A pessoa que pensa quem é o melhor, porque ele está aqui na frente, ele é o melhor. Não é. Não é assim. O melhor é aqueles que colocam as cadeiras aqui e se assentam achando que eles são melhores que todo mundo. Não é assim não. No reino de Deus não funciona assim. Isso é coisa dos homens, do coração deles e daquilo que está dentro, porque todos querem ser primeiro, o melhor, o mais importante, o destaque, aquele que vai receber os aplausos. Mas aí, no reino de Deus, não é assim que funciona. Quando Jesus chegou em casa, perguntou para eles assim: ei, o que vocês estavam discutindo lá? Hã? Ó, todo mundo, ó, quietinho, ninguém abriu a boca. Mas Jesus sabia, porque Jesus, ele é Deus, e ele sabe o que tem dentro da sua mente, ele sabe o que tem dentro do seu coração. Ele olha de dentro para fora, ele não olha só a aparência, ele olha o verniz só não, porque nós olhamos só o verniz. Deus, ele olha de dentro para fora.
Então sua aparência, ó. Deus vai contar o que está dentro. E aí Jesus olhando para os seus discípulos, olhando para a sua igreja, então, o que você estava perdendo tempo? Discutindo quem é o maior. Primeiro, perdendo tempo. Quem é o melhor? Quem vai ter a preeminência? Quem vai ser o primeiro lugar? Quem vai estar no púlpito? Quem vai colocar um louro na cabeça? Porque no mundo aí, meus irmãos, o mais importante é aquele que manda em muitos. O mais importante é aquele que tem muito. O mais bonito é aquele que tem muitos servos ao seu controle. No reino de Deus é o contrário. O valor do reino de Deus é outro. Mas o crente, o servo de Deus que deveria aprender, lendo a Bíblia, não aprende. E aí Jesus está tratando com a sua igreja, aquilo que tem dentro do coração, aquilo que está incrustado lá dentro e sempre aparece. Queremos saber qual de nós será o maior. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na terceira carta de João, a partir do versículo 9. Abre a sua Bíblia na terceira carta de João. João, quando escreveu sua segunda carta, escreveu para Gaio, o pastor de uma igreja. E na sua terceira carta, escreveu para o mesmo Gaio. Terceira João, versículo 9. E João escreve assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o mais importante, ele quer ser o mais bonito, as decisões têm que passar por ele é o cara, se ele não resolver, ninguém resolve. E aí o João está escrevendo para essa igreja: toma cuidado com esse camarada aí, porque ele quer ser o primeiro, ele tem o desejo daquela primazia. Quem é o mais inteligente? Quem é que prega melhor? Quem é que prega mais bonito? Quem é que toca mais bonito? Isso aí tem tudo dentro do coração do homem. Quem é que canta mais bonito? Conheci pessoa que não cantava na igreja, porque os irmãos não sabem cantar, então eu canto tão bem que eu não vou cantar com eles. Pois é, já conheci pessoas assim. E aí o João escrevendo, ele diz assim: olha, ele procura ter entre eles o primado e não nos recebe. Versículo 10: porque se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então esse homem era o seguinte, ele era o dono da igreja. Você já viu aquela pessoa que tem síndrome de dono de igreja? O primeiro banco é o meu. Tinha um camarada que ele veio na igreja, a igreja era tudo de cadeira de plástico, aquelas cadeirinhas de plástico vermelhinha, bem antiga. Aí ele chegou um dia, como ele era uma pessoa importante, importante para o mundo, aí ele trouxe uma cadeira almofadada para ele sentar. Então ele chegou, empurrou as cadeiras de plástico, colocou a cadeirona dele, almofadada, sentar aqui. Você pensa que isso não tem? Você pensa que isso não existe? E aí João está escrevendo e falando assim para os irmãos: toma cuidado com isso que está dentro do coração dos homens. O homem adora ser primeiro, o homem adora um aplauso, o homem adora que ele seja exaltado e Deus desapareça. Por isso que nós devemos ter cuidado, porque os valores do reino de Deus não são esses.
Gostaria que os irmãos também abrissem sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Essa palavra primado, primazia, ela também pode ser traduzida em prioridade ou superioridade. Ou seja, eu sou superior a vocês. Porque aquele que quer ser o maior, ele acha que ele é superior às demais pessoas. Ele tem uma mente superior, ele tem um pensamento superior. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 17. E aí Paulo vai dizer aos irmãos da igreja quem realmente deve ser aquele que deve ser colocado em primeiro lugar, em preeminência, em eminência. Então Paulo diz assim: ele é o cabeça do corpo da igreja. Então o cabeça do corpo da igreja não é homem nenhum, é Cristo. O princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, tudo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Por isso que no versículo 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só subsistem, existem por ele. Então Paulo está dizendo assim: o único que tem que ser o destaque, o primeiro lugar, a primazia, a eminência é Deus. Quando o homem de Deus aparece, Deus desaparece. Quantos homens de Deus têm desaparecido aí na televisão? Eles desaparecem, irmãos. Sabe por quê? Porque eles buscam glórias humanas, aplausos humanos, e eles nunca vão pregar os valores do reino de Deus, porque hoje o cristianismo, ele está sendo ensinado que ele tem que ser grande, mas nunca Jesus disse que a sua igreja vai ser uma grande árvore, porque uma grande árvore só ajunta, só aninha os pássaros. Os que querem ser grande árvore, eles têm que ocultar a palavra de Deus. E aí Paulo ele enfatiza esse grande mal do seu primeiro, e Jesus está caminhando, o Deus que se fez carne e encarnou, o Verbo que habitou no meio de nós, aquele que criou tudo, tudo está sob o seu domínio, o seu poder, está caminhando para a cruz, nasceu numa manjedoura, tem que ouvir os seus discípulos assim: qual de nós vai ser o maior? Mas o interessante, meus irmãos, é que no texto do Evangelho de Marcos, Jesus ele não impede o desejo do discípulo de ser o maior, de ser o primeiro. Só que aí Jesus fala para ele como é que funciona no reino de Deus. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser o primeiro? Seja o servo de todos. Jesus não disse para o discípulo assim: não, você não tem que ser o primeiro, você não tem que... Mas Jesus colocou a condição do reino de Deus. Porque Jesus olhou para eles e disse assim: se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o servo de todos. Mas hoje a mentalidade é do mundo e não do reino de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado. Evangelho de Marcos, capítulo 10,
versículo 45. Lá perto do capítulo 9, onde nós começamos a leitura, você vai chegar pertinho lá, capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aquela alma que vai pertencer ao reino de Deus, ele tem que aprender os valores do reino de Deus. Mas sabe o que nós olhamos, meus irmãos? A aparência das pessoas. Nós olhamos o verniz, o que está por fora. Nós cometemos o erro do grande profeta, juiz, sacerdote, chamado Samuel. Nós olhamos a aparência das pessoas. Nós julgamos por aquilo que nós vemos. Ah, você viu lá? Lugar bonito, hein? É, bonito. A Campina do Jordão também era linda, maravilhosa. O que aconteceu com ela depois que desceu o fogo e enxofre do céu? Virou tudo mar salgado. Era lindo, bonito demais. O Ló ficou encantado. É aqui que eu quero. Muito bem. Quando Deus mandou fogo e enxofre, Abraão lá da montanha viu a fumaça subindo. Nós somos assim, infelizmente. E sabe onde estão essas coisas, irmãos? Aqui dentro. Está escondidinho dentro de você, quietinho. E quando você menos espera, aparece. Talvez algumas centenas de anos, do século 17 ou século 18, as pessoas colocaram na cabeça que eles iam deixar de ser pecadores e se desligar do mundo entrando em mosteiros. Ah, eu vou para o mosteiro lá, porque lá eu vou ficar afastado do mundo. Só que ele não entendeu uma coisa, que ele levou junto com ele a máquina que produz o pecado. Você pode entrar dentro de uma caverna, se você quiser. Não tem jeito. Isso está dentro de você. Por isso que Jesus está falando com os seus discípulos. O que vocês estão discutindo lá? Qual de vocês vai ser o maior? O mais bonito? Mas não é assim que o cristianismo está hoje aí? Pois é. Mas não conhecem nada de reino de Deus. Nada. Muito bem. Capítulo 9, versículo 36. O servo de Deus deveria aprender com as Escrituras que aquele que quer ser o grande, ele deve calçar as sandálias da humildade. Porque no reino de Deus, qual que é o símbolo do reino de Deus? O que você acha que é? Uma coroa? Não. É uma toalha e uma bacia para lavar o seu pé. Tá bom? Sabe qual que é o símbolo do reino de Deus? É uma toalha e uma bacia. Porque aí Jesus pegou a toalhinha, pegou a bacia e começou a fazer o quê? Lavar os pés dos seus discípulos. Pois é, não é uma coroa.
uma toalha e uma bacia. Aquele que quer ser o primeiro, porque nos valores do reino de Deus não tem lugar para orgulho e soberbo. E aí no versículo 36, Jesus diz assim: e lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe; qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Aí pegou os irmãos, porque muitas vezes falar não resolve muito. Você falar, você tem que dar o exemplo. Aí Jesus, não é que a criança estava ali assim, ó. A criança estava lá, né, escutando a conversa. Não, Jesus foi lá e pegou a criança, buscou a criança lá. Ei, vem aqui, menino. Catou a criancinha, colocou no meio dos discípulos. Tudo bem. E aí Jesus começa a ensinar que no reino de Deus, os desprezados são aqueles que devem ser seguidos. Vocês estão lembrados da parábola da festa? Mandou convidar um? Não vou. Mandou convidar o outro? Não vou. Aí Jesus mandou o servo: então você chama os coxos, os aleijados, aqueles que não podem vir, traz eles. O reino de Deus é diferente do que a gente pensa. Nós temos um pensamento humano, pequeno. E aí Jesus pegou as crianças, porque você está conversando com um adulto assim, aí a criança chega do lado e você fala assim: sabe lá, mano? Talvez a criança quer até avisar você de alguma coisa. Ô tio, falar com o senhor. Hoje esse menino aí, ó, ele chegou e falou assim: como é que faz para mim vir com a Kombi aqui na igreja? Aí o irmão falou: não, eu moro na rua de cima do Bruno do Rato. Não, a gente vai passar lá. Você tem que ouvir o que ele tem para falar. Talvez chegue a criança em você, ele quer conversar com você. Ele quer falar para você assim: ó, posso falar com você um minutinho? Não, qual conversa você? Vai falar, escuta. Nós achamos que uma criança não tem nada para nos ensinar. Tem muito para nos ensinar. Coisa que nós já perdemos. Ele vai ensinar coisa que nós perdemos. Sinceridade, humildade, contentamento. Nós perdemos essas coisas. E aí Jesus coloca a criancinha lá no meio dos grandão, dos bonitos. Aqui, olha para ele. Criança na igreja, no trabalho que a gente faz aqui na igreja, aqui, para buscar criança, levar, para a maioria, assim, para muitos, é prejuízo. Por quê? Porque você tem que gastar tempo. Você tem que pegar o seu domingo de manhã, você tem que levantar se está sol, se está chuva. Você tem que entrar na Kombi 1974, bate todas as portas. Você tem que fazer ela funcionar, até ela pega. E aí você tem que encostar no posto, abastecer, pagar o documento, comprar o lanche, comprar a bala, comprar a lição. Não, pastor, vamos gastar esse dinheiro em outra coisa. Vamos aumentar o salário do pastor, né? Pois é. Mas aí Jesus colocou a criancinha no meio deles. Uma criança, meus irmãos, muitas vezes não é levado a sério. Mas tem uma passagem no Antigo Testamento que quando Israel estava cativo lá na Síria, e eles levaram uma menina para a casa do Naamã, que era o leproso, o chefe do exército da Síria. O homem mais importante da Síria era ele. E aí a menininha de Israel, que foi levada cativa, estava trabalhando de empregada na casa dele, mas ele era um homem muito bom, a mulher dele era uma mulher piedosa, uma mulher digna.
E aí a menina viu todo aquele sofrimento, porque ele era leproso, e leproso não tem cura. Aí ela olhou para sua senhora e disse assim, uma menina, a Bíblia traz no livro de 1 Reis, que era uma menina. Se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, fosse falar com o profeta de Deus, certamente Deus curaria ele. Pois a mulher do Naamã foi correndo para o Naamã, ó, a menina falou que lá em Israel tem um profeta lá para você, ele, ó, foi lá. É uma criança. Muito bem. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Primeiro Samuel 1, 24. Quando Samuelzinho nasceu, a Ana só tinha ele, era estéril, mas ela tinha que cumprir a promessa que fez diante de Deus. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerras, um ênfase de farinha, um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino muito o quê? Muito criança. Aí você acha que a criança não aprende. Aí você pensa que a criança não presta atenção e não aprende. Aí você vem na escolinha bíblica de manhã. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Aí levanta o camarada. E senta. Ninguém deve. Ele fica lá esperando. Ele já decorou 6 versículos. Se esquecer. Olha que. E Deus amou o mundo, e senta de novo. Você canta de novo, ele levanta de novo, fala de novo versículo. Um atrás do outro. E aí o menino Samuel foi levado criança ainda para o templo para começar a aprender, porque Deus vai derrubar Eli, vai derrubar o Ofni, vai derrubar o Finéias, e o sacerdote vai ser Samuel. Marcos capítulo 9. E Jesus colocou a criancinha lá no meio deles, aquelas crianças que vinham até Jesus, e os discípulos repreendiam as crianças, e Jesus falou, não, deixa as crianças virem. Se não receberes o reino de Deus como essa criança. E aí Jesus pegou aquela criancinha e colocou lá. E disse para eles, e qualquer, versículo 37, que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Aí Jesus vai ensinar uma outra coisa importante também para a sua igreja. Para quem que você dá atenção? Você gosta de dar atenção só para uma pessoa importante? Uma pessoa que sabe falar bem? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Jesus ensinou para a sua igreja a importância de dar atenção àquele que não tem atenção nenhuma. Capítulo 2 de Tiago, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra,
e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós, e não fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome sobre vós, que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago está dizendo assim: a igreja está lá, entra o camarada importante, bem arrumado, bem vestido, com anel no dedo. Ei, senta aqui na frente. Senta aqui na frente, você vai ficar perto do gasofilácio já. Aí chega o pobre, aquele, pessoa. Pode ficar aí, filho. Pode ficar aí. Nós somos assim. Nós medimos as pessoas por essas coisas. E aí Jesus está tratando com a sua igreja, com aquilo que está dentro do coração deles: o orgulho, a soberba, o engano e os valores deste mundo e não do reino de Deus. A quem que você dá importância? O mais importante da igreja? O rico? Para aquele que chega de caminhonete, ou se não aquele que chega de a pé, você dá pouca importância. Aquele que você tem que buscar, menos ainda. Muito bem. O pastor um dia foi perguntado assim: o senhor gosta de conhecer pessoa importante? Um dia eu estava lá na prefeitura, lá em Marília, Simara foi resolver umas coisas lá, e eu estava sentado lá fora e vi um companheiro meu que trabalhou comigo na Caiado Pneus. Ele: ô Maurício, veio lá, me abraçou. Eu estou trabalhando com o vereador fulano de tal aqui. Ah, é? Então, rapaz, se você precisar de alguma coisa, cartão, telefone, eu falei: precisar, a gente precisa de todo mundo. Mas o que está dentro do coração dos homens, meus irmãos, é se você conhece o vereador, você entende? Você conhece o Camarinha? Ei, rapaz, sou amigão do Camarinha. Grande coisa. Eu sou amigo do Dado. Eu estava lá no hospital em Marília, na Santa Casa, tinha um irmãozinho de Quintana fazendo uma operação do rim. E aí de repente veio aquele alvoroço. O que foi? O Paulo Maluf está chegando aí. Aí o senhor Paulo Maluf passando lá no corredor da Santa Casa, e eu, do jeito que sentado fiquei, eu fiquei lá. E aquele monte de gente em volta. Então, senhor Paulo Maluf? Não está não. Tudo bem? No reino de Deus, meus irmãos, todas as pessoas, elas estão niveladas do mesmo tamanho. O senhor gosta de conhecer gente importante? Não. Eu gosto de conhecer pessoas, não pessoas importantes. Eu gosto de conhecer você. Eu quero saber quem você é. O que você faz? Eu quero apertar sua mão. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero saber como é que está a sua vida. Muito bem.
Então Jesus colocou isso dentro do coração da sua igreja e dos seus discípulos. Agora, Marcos capítulo 9. Jesus vai tratar de outra coisa que está dentro do coração também nosso. A partir do verso 38. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Aí chegou o João, ele olhou o camarada lá, o camarada estava lá. Aí o João chegou: Senhor, eu fui lá proibir ele. Não. Uma coisa que nós devemos aprender: o reino de Deus não é exclusivo nosso. Aquela exclusividade. Nós determinamos o padrão de pessoa que vai entrar no reino de Deus. Não é assim. Agora nós devemos entender uma coisa que Jesus não disse aqui no texto. O que Jesus não disse? Jesus não disse que todo aquele que está falando do nome de Jesus aí e ensinando qualquer coisa de qualquer maneira que está certo. Não é isso que Jesus está dizendo. Vamos lá. Vamos prestar atenção na Bíblia. Jesus disse para João que não era para proibir ele, mas não falou que ele está certo. Não disse que ele está fazendo o correto. Porque se tiver uma pessoa ensinando no nome de Jesus que é salvo pelas obras, é contra a Bíblia. Que é salvo porque é batizado, é contra as Escrituras. Que perde salvação, é contra as Escrituras. Então não está certo. Que tem que ser importante nesse mundo porque você é filho de Deus, contra a Bíblia. Não é isso que Jesus disse. Jesus só queria colocar no coração dos seus discípulos para não criar dentro deles um orgulho. Que orgulho? Eu pertenço à igreja fulana de tal. Ah, é? É mesmo? Eu sou da igreja da Reforma, lá de Martim Lutero, de Calvino. Ah, é mesmo? Poxa, eu sou da igreja que guarda a lei. Ah, é? Olha, vamos aí. Eu sou da igreja que tem sinais, prodígios e milagres e prosperidade. Ah, é? Vamos. Beleza. O que Jesus ele não disse. Mas agora nós vamos ler o que ele disse. Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus disse que não era para proibir eles. Mas aqui em Mateus 7, versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Versículo de número 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios?
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que Jesus não está dizendo no texto de Marcos é que a pessoa que vai falar e quer falar qualquer coisa do reino de Deus e achar que isso é certo, Jesus não está concordando com isso. Jesus só disse para os discípulos: olha, vocês têm que pregar o reino, não se preocupe com o que o outro está pregando aí, deixa ele lá. Se ele está batizando pessoas 10 vezes, se ele está jogando água na cabeça, se ele está batizando criança, deixa ele para lá. Cuida de pregar você o reino de Deus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: porque vocês têm que aprender os valores reais do reino para poder falar dele. Abra a sua Bíblia em Mateus 21. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de número 31, o Senhor Jesus contando aquela parábola dos 2 filhos, daquele que obedece, daquele que não obedece, e ele diz assim no versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o primeiro. Disse Jesus, em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, entrarão adiante de vós no reino de Deus. Em outra tradução diz assim, que os publicanos e as meretrizes vão entrar e vocês vão ficar de fora. Porque se dependesse de nós, o ladrão na cruz, jamais ele ia para o céu. Não, ele não tem perfil do reino. Tem pecador, crê em Cristo, perfil do reino. Hoje mesmo estará escolhido. Como que as coisas interessantes, né? E aí Jesus olhou para ele e disse assim: olha, com toda a religiosidade que você tem, a meretriz que vai se converter, o publicano, o ladrão que vai se converter, ele vai entrar no reino, você não vai. E aí? Os homens cheios de orgulho e soberbo. Por isso que você tem que compreender o valor do reino de Deus, porque talvez você está vivendo um reino equivocado. E estão ensinando errado para você. Está lembrado do eunuco? Se não tiver ninguém para me ensinar, então toma cuidado com quem está ensinando você, porque está ensinando você errado. E uma informação errada leva a um lugar errado. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A igreja de Jerusalém, ela também entrou nesse probleminha aí. Igreja de Jerusalém. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ele só estava pregando para judeu. E aí, versículo 20, e havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, e anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, e o qual quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos.
A igreja de Jerusalém ouviu que tinha sirineu, grego, pessoas de Chipre se convertendo. Manda Barnabé lá. Não, esse povo vai para o céu. Claro que vai. Quando Barnabé chegou lá, a primeira coisa que ele viu: a graça de Deus. Sabe o que é graça de Deus? Graça de Deus é a pessoa salva. É a pessoa que sabe de salvação, que é salvo pela graça. Quando ele chegou lá, ele viu aquelas almas e todos eles eram salvos pela graça. Ele viu a graça. Ele não viu como religião, ele viu a graça de Deus. Graça de Deus é salvação, meus irmãos. Mas a igreja de Jerusalém, ela cometeu esse erro também. Então, Jesus queria tratar deles do orgulho que poderia ser criado por causa da religião. Uma coisa que nós não temos que fazer é ficar discutindo com ninguém. Se a pessoa não quiser ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus, não tem problema. Jesus então olhou para eles e está tratando daquele que está dentro do coração escondidinho lá. Agora o Senhor vai tratar de um outro assunto. No versículo 42. E qualquer que escandalizar destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que ele pusesse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Versículo 45. E se teu pé te escandalizar, corta. Versículo 47. E se teu olho escandalizar, lança fora. Aqui Jesus, ele não está querendo dizer para você fazer uma amputação. Ah, minha mão pecou, pé pecou, olho pecou. Jesus está querendo que você tome decisão drástica contra o pecado. Jesus está querendo dizer assim para você: se a tua mão faz você pecar, lute contra o pecado. Se o teu pé te leva em lugar que não é para você ir, lute para que os teus pés não te levem lá. Se o teu olho faz você pecar, lute contra o pecado. É para resistir ao pecado, lutar contra ele. Não é para a pessoa sair cortando os membros do corpo. Tchá, corta uma mão, o olho, aí a outra mão pecou, aí você não tem nem a mão para pecar, aí você tem que ir na igreja: pastor, corta essa aqui. Aí não dá. Aí cortou uma perna porque a perna fez coisa errada, aí você vem aqui mancando: pastor, corta a outra. Não vai dar certo. Os crentes vão ficar tudo mutilado. Não vai dar certo. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui para os discípulos? Ele está querendo falar para os discípulos assim: ó, vocês querem ser radicais com tantas coisas, mas com o pecado você não é radical. Eu sou radical na religião, eu sou radical não sei o que lá, eu sou radical nisso, mas quando chega no pecado, o pecado ó, faz o que quer. Aí não dá. Aí Jesus falou do inferno. Jesus não está dizendo que o crente perde salvação. Porque quando ele falou no texto em cima, ele falou que se alguém dá um pau d'água para você, você sendo um discípulo de Cristo, aquela pessoa não perde o galardão. Não falou de salvação. Tem que separar as coisas: galardão, salvação. Tem que lutar contra o pecado. Se o teu pé faz você estar em lugares indevidos, como é que é a musiquinha das crianças? Cuidado, olhinho, o que vê.
Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, pezinho, aonde pisa. O Salvador do céu está para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado. Seja uma pessoa prudente. Jesus está ensinando seus discípulos com todo o amor. O reino de Deus, o valor dele, qual é o símbolo dele? Bacia e toalha. Enxugar os pés dos discípulos. Tiago, capítulo 4. Já estamos quase terminando. Tiago, capítulo 4. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como é que a pessoa resiste ao diabo? Quando ele se sujeita à vontade de Deus. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Luta contra o pecado. É a mão que pega o copo de cerveja. É a mão que acende o cigarro. É o pé que leva o camarada lá no mercado. Eu vi uma cena tão assim, hoje. O pai andando com o filhinho no carrinho. Bonito, né? E aquela criancinha tiquinha. E do lado aquela sacola do mercado ali. Aquelas latonas amarelas, né? Bacana, né? O pai já ensinando para o filho desde pequeno o que ele vai fazer quando crescer. Pois é. São coisas contraditórias, né? É o olho que você olha. Olho mau. Olho gordo, professor? Não, olho mau mesmo. Maldade. De malícia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E aí então Jesus olhou para os seus discípulos e falando com eles, diz assim: vocês serão salgados com fogo e o sacrifício com sal. E aí Jesus disse: se o sal for insosso, com que há de se adubar? Tende sal em vós mesmos e tenhais paz uns com os outros. Muito bem. O que Jesus está ensinando aí, pastor? Jesus está ensinando que o crente ele deve buscar a cada dia a sua santificação diante de Deus, o seu coração puro, porque no reino de Deus, feliz não é aquele que fica nos happy hours de final de semana, lá no bar lá, esse não é o feliz. Feliz é aquele que é puro de coração. E aí, Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, bom é o sal, mas eu vou perguntar uma coisa para vocês: aonde que o sal fica na sua casa? No saleiro, né? Mas o interessante é que quando Jesus ensinou no Evangelho de Mateus sobre as bem-aventuranças, ele falou que nós devemos ser o sal de que jeito?
sal da terra, não sal do saleiro. Porque o sal do saleiro, se você não usar e pedra lá, não sai. Tem utilidade nenhuma. O sal da terra é aquele sal que é lançado na terra e vai surtir o efeito dele. Não é sal de saleiro, é o sal da terra. Mas se o sal for insosso, ele não vai servir para nada. Tem de sal em vós mesmos e tenhais paz uns com os outros. Romanos capítulo 8, versículo 29. Parte A do versículo. Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu. Então, qual que é o grande projeto de Deus para a sua vida? Ser igual a Cristo. É você amar como Cristo amou. É você viver como Cristo viveu. É você ter o valor da sua vida como Cristo ele tem, a sua palavra. É para você entender o valor real do reino. Porque talvez você está vivendo num reino errado. Um reino onde você tem que ser o aplaudido, o primeiro, o mais importante. Um reino onde o orgulho está dentro de você. Um reino onde você despreza as pessoas. Um reino onde o pecado domina sobre a sua vida. Um reino onde você não tem paz com ninguém. Mas aí, então, Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. E tendes paz uns com os outros. Muito bem. Os valores que tem o reino de Deus.